Amigos, bom dia. A oração de hoje é avançando no período histórico. Outro fato importante que é digno de ser comentado e a gente aproveitar o que aconteceu como vibração para inserir no campo do país é o que a gente vai trabalhar hoje, que diz respeito à família real no Brasil. Explicando então, Humberto de Campos, em 1792, Dom João, que ficou conhecido como Dom João VI, assumia a direção de todos os negócios do trono português, em virtude da perturbação mental de sua mãe, Dona Maria. Época de profundas transições em todos os setores políticos do Ocidente, a regência se caracterizou por inúmeros desastres no capítulo da administração. Essas profundas transições tinham relação principalmente com a Revolução Francesa, que alterou o cenário político na Europa de uma forma definitiva e sem reversão. E o século XIX começava a viver embalado pelo fragor das armas em todas as direções. Portugal se alia à Inglaterra, resistindo às ordens supremas do conquistador. Bonaparte assina um tratado com a Espanha, que já se havia dobrado às suas determinações, e ordena a invasão imediata de Portugal. Como que ocorreu isso? Após a Revolução Francesa e várias fases que se sucederam rapidamente, Napoleão Bonaparte se autoproclamou imperador e iniciou as chamadas Guerras Napoleônicas, ou seja, quem não se submetia à vontade da França, ele simplesmente invadia. No caso da Inglaterra, que era a principal potência marítima da época, não havia como ele invadir, porque Napoleão tinha um excelente exército, mas a França não tinha uma boa marinha. Portugal, que ficava no continente, era um aliado histórico da Inglaterra. Então, como Portugal não quis se sujeitar às determinações da França que contrariavam os interesses ingleses, Napoleão resolveu então invadir Portugal. Foi por isso até que a família real veio para o Brasil, para fugir da invasão napoleônica. Como é dito aqui, a Inglaterra, com a sua prudência, sugere à Casa de Bragança a retirada para o Brasil. A frota real velejou do Tejo a 29 de novembro de 1807, a caminho da colônia, e mal havia desaparecido nas águas pesadas do Atlântico, já os soldados de Junot se apoderavam de Lisboa e de suas fortalezas, com a ordem de riscar Portugal da Carta Geográfica Europeia, e Dom João VI chega ao Brasil em janeiro de 1808, depois de uma viagem cheia de acidentes e contrariedades. Então, pelo que a gente já explicou, atendendo a recomendações da Inglaterra, porque Portugal não conseguiria resistir à invasão francesa, toda a família real veio para o Brasil, deixando Portugal acéfalo, em sentido de estava sem governo. Mas tudo isso aí foi programado para a espiritualidade. Olha o que o Ismael orientou a sua equipe depois desse acontecimento. Amigos, um novo período surgirá agora para as nossas atividades na terra do Evangelho. Ao sopro das inspirações divinas, reformar-se-á toda a vida política da pátria onde edificaremos, mais tarde, a obra de Jesus. Procuremos inspirar a quantos se conservam à frente dos interesses do povo, iluminando-lhes o caminho com as ideias generosas e fraternas da liberdade. Sobre nossos esforços, há de pairar a direção do Senhor, que se desvela amorosamente pelo cultivo da árvore sagrada, dos ensinamentos, transplantada da Palestina para o coração do Brasil. Só um parêntese, quando eu digo que foi planejado pela espiritualidade, é no sentido de aproveitar os erros humanos em relação às guerras, aos conflitos e tudo mais, para elaborar planos de ação a fim que se desenvolva e se cumpra a vontade do alto. Não era que estava planejado que a França fosse invadir Portugal, mas uma vez que aconteceu, a espiritualidade se aproveitou do evento, com a presença da família real no Brasil, para a partir daí agilizar o processo de independência do nosso país, como a gente vai ver aqui. Logo, porém, ao seu primeiro contato com o Brasil, sob o influxo das falanges do infinito, o príncipe generoso se sente tocado da mais alta simpatia para com a pátria do Evangelho. Ainda na Bahia, graças às suas relações com o Conde de Aguiar, ministro de Dom João VI, José da Silva Lisboa, mais tarde Visconde de Cairu, consegue do soberano a abertura de todos os portos da colônia ao comércio universal. E a 1º de abril de 1808, levantava-se a proibição que incidia sobre as indústrias nacionais, que foram declaradas livres, o que facilitou a colaboração dos estrangeiros, estabelecidos nas costas marítimas da pátria do cruzeiro, surgindo um novo período de trabalho construtivo do país prestes a celebrar suas núpcias com a liberdade. Então o que a espiritualidade fez? Inspirou o Dom João VI, que apesar de não ser um espírito muito elevado,
mas ele soube agir como instrumento da vontade do alto. E a partir daí, abriu os portos do país e desenvolveu a indústria nacional. Ou seja, vagarosamente o país teve o seu amadurecimento a ponto de poder preparar o terreno para a sua independência, que já estava bem próxima. Mas teve outros acontecimentos importantes também, como esses aí. O Rio de Janeiro, sob a direção do bondoso príncipe, que debaixo das influências poderosas do alto, adotaram um regime muito mais liberal do que as formas de governo existentes em Lisboa, enche-se de obras notáveis. Grandes instituições se fundam na cidade da mais maravilhosa Bahia do mundo. Surgem a Escola de Medicina, o Real Teatro São João, o Banco do Brasil, organizam-se os primórdios da Escola de Belas Artes, cria-se a Academia de Marinha, o Conselho Militar, a Biblioteca Real, desenha-se o Jardim Botânico como um novo encanto da cidade e, sobretudo, inicia-se com a imprensa régia a vida do jornalismo na terra de Santa Cruz. Vários avanços, então, Escola de Medicina, teatro, Banco do Brasil, a questão do jornalismo e a imprensa livre, tudo isso daí a espiritualidade aproveitou da presença do soberano português aqui para poder inspirar nele essas ideias que foram concretizadas. E aí confirma, entidades benevolentes e sábias, sob a direção de Ismael, espalham claridades novas em todos os espíritos e sob seus generosos e imponderáveis impulsos, as grandes realizações do progresso brasileiro se avolumam por toda parte, nas mais elevadas demonstrações evolutivas. Ou seja, a partir dessas inspirações, tudo isso daí foi se desenvolvendo. E aqui uma mensagem do André Luiz, que nos incentiva a buscar sempre as inspirações do alto nos nossos afazeres. Não se atrase em face da perturbação. Siga seu caminho, atendendo aos objetivos superiores da vida, porque os perturbadores são inumeráveis. Então, sempre trabalhos edificantes sofrerão críticas. Mesmo o próprio Dom João VI cometeu vários erros aqui no Brasil. Quem pegar o capítulo para ler vai ver que ele concedeu muitos títulos de nobreza para pessoas que depois usavam disso para tomar a casa dos outros, né? Com as iniciais lá do PR, príncipe regente, dava o direito de tomar a casa da pessoa. Então não foram só de acertos a sua administração. Mas como ele se colocou como instrumento do alto, prevaleceu aquilo que foi positivo, ou seja, esses avanços que a gente comentou. E a gente sempre deve buscar os princípios superiores da vida, das nossas vidas. Foco da oração, então. Orar em favor de todos que possuem autoridade, para que possam captar as inspirações superiores das falanges de Ismael, resultando em progresso material e espiritual para o país. Hoje a gente sabe que a classe política não é composta, em sua maioria, por espíritos evoluídos. Não precisa nem perder muita saliva para explicar isso. Mas, assim como Dom João VI também não era, mas ele soube captar as vontades do alto, nosso intento vai ser esse, inserir no campo do Brasil essas vibrações para que eles possam, pelo menos, buscar e captar essas inspirações do alto. E, a partir daí, promover, então, o nosso progresso material e espiritual dentro daquilo que for possível. Então, vai ser uma oração importante. Se a gente conseguir inserir bem esse movimento, frutos positivos serão gerados para o nosso país. Então, às 11 horas, nós faremos nosso trabalho. Até lá.